Olá, como vocês estão? Movimenta um pouco o corpo. Vamos nos preparar para finalizar o quarto prato hoje. Receitas de um mestre zen. O quarto prato é ação social, né? E hoje ele vai trazer isso não é lixo. Um verdadeiro cozinheiro zen pode fazer uma linda oferenda composta de ingredientes que a maioria das pessoas consideraria lixo. Soen Nakagawa Roshi, um mestre zen contemporâneo, era famoso por fazer uso de coisas que outras pessoas jogariam fora. Ele ia à cozinha, recolhia as coisas do lixo e dizia: "Isso não é lixo." E então ele mostrava como fazer uma refeição com aqueles ingredientes. Ele iria ao Central Park, acharia um copo de papel no lixo, pegaria algumas folhas do chão e com aquilo realizaria uma linda cerimônia de chá. Hoje em dia isso pode ser um pouco arriscado, mas o ponto é que ele era capaz de fazer uma elegante cerimônia de chá a partir de coisas que eram jogadas fora. Eu lembro uma vez, quando estávamos preparando salada, um dos nossos cozinheiros estava jogando fora as partes mais externas da alface, em uma sacola de plástico. Quando eu perguntei por que ela estava jogando alface fora, ela disse: "Não é bom, não podemos alimentar pessoas com isso." Mas aquelas folhas estavam perfeitamente boas. Nós a usamos para formar a base de uma salada muito gostosa. Quando estávamos preparando refeições para a cozinha pública, uma vez ao mês para 300 ou 400 pessoas, a maioria dos estudantes zen tinha ideias fixas sobre comida. Eles estavam preparando arroz integral e outros tipos de pratos saudáveis que as pessoas não queriam comer. Nós tínhamos que nos dar conta que as pessoas que vinham à cozinha pública tinham seus próprios gostos. E então tínhamos que descobrir como preparar refeições nutritivas que lhes agradassem. De novo aquilo, né? O que é bom para mim tem que ser bom para o outro. Não. Como é que eu percebo a quem eu tô alimentando, né? As pessoas também não são lixo. É a mesma coisa com pessoas. A nossa cultura não joga fora apenas coisas. Nós também jogamos fora pessoas. Pessoas sem teto podem ser vistas como lixo da nossa sociedade. Elas são simplesmente descartadas e rejeitadas. Se você é sem teto e HIV positivo, por exemplo, você pode terminar sendo rejeitado até pelos rejeitados. Mas só porque alguém é desabrigado, ou porque alguém tem AIDS, ou é doente mental, ou gay, ou preto, ou branco, ou velho, qualquer que seja a razão, não significa que a pessoa é lixo. Todos nós temos algo a oferecer. Se você gosta ou não do que foi oferecido, não é a questão. A questão é tratar todas as oferendas com dignidade. Muitas das pessoas que vieram trabalhar na padaria foram rejeitadas pelo resto da sociedade. Não eram apenas desempregadas. Nos disseram que não eram empregáveis. Não eram apenas destreinadas. Não eram treináveis.
E agora estes não empregáveis e não treináveis estão produzindo bolos ganhadores de prêmios. A lótus na água lamacenta. O crescimento do lótus puro na água lamacenta, é uma metáfora da iluminação. Lótus surge através de todos os seus obstáculos. Na realidade, ela precisa das impurezas da água para sua nutrição. Da mesma forma, no nosso próprio desenvolvimento pessoal, não podemos apenas trabalhar com o que gostamos de nós mesmos. Nós temos que trabalhar com a nossa água lamacenta. Nós temos que trabalhar com os nossos problemas, porque é aí onde a energia está. Muito poucos, se é que algum, ingredientes são lixo. Qualquer que seja o trabalho que alguém está fazendo, é a ceia que esta pessoa está oferecendo. Normalmente não vemos isso porque estamos cegos pelas nossas próprias ideias sobre o que a outra pessoa deveria estar fazendo. Um dos nossos melhores produtos veio literalmente de um ingrediente que quase foi jogado fora como lixo. Alguns anos atrás, Ben Cohen, do Ben & Jerry, e Anita Roddick, do Body Shop, e algumas outras pessoas de negócios socialmente conscientes foram à floresta amazônica para ver se conseguiam achar produtos que ajudariam a preservar a Mata Atlântica, ao invés de destruí-la da maneira que o desmatamento, a criação de gado e a exploração de minas de ouro estavam fazendo. Eles estavam procurando um jeito que tanto ajudasse as pessoas indígenas que moravam lá, como tornasse a preservação da Mata Atlântica economicamente rentável. Anita Roddick encontrou uma quantidade de ervas e óleos que poderiam ser usados em suas lojas de cuidados de corpo. Ben decidiu fazer e comercializar uma bala chamada Mordida da Mata Atlântica, usando nozes brasileiras. Para fazer isso, ele criou uma nova empresa que o permitisse doar todo o lucro. Ben inventou a receita para a bala em sua própria cozinha. Depois que começou a comercializá-la, ele percebeu que estava jogando fora grandes quantidades de pó que sobrava da trituração das nozes brasileiras. Mas esse pó, ele pensou, poderia, na verdade, ser usado como um tipo de farinha para fazer biscoitos. Então ele voltou para sua cozinha e criou o biscoito Mordida da Mata Atlântica. Em seguida veio falar conosco e perguntou se nós estaríamos interessados em assar os biscoitos, os quais seriam distribuídos pela sua nova empresa. As pessoas nos procuravam com novas ideias para biscoitos a toda hora e normalmente não estávamos interessados. Mas houve 3 boas razões para assar o biscoito Mordida da Mata Atlântica do Ben. Primeiro, os biscoitos estavam ajudando a salvar a Mata Atlântica. Segundo, era um novo negócio para nós. E terceiro, nós queríamos trabalhar com outras empresas, como Ben & Jerry e a comunidade de produtos de Ben, que estavam fortalecendo a ideia dos negócios como uma forma de mudança social. Nós agora estamos trabalhando na exportação dos biscoitos Mordida da Mata Atlântica para o Japão. É difícil porque temos que satisfazer as exigências da agricultura japonesa, mas estamos trabalhando com uma firma de Oregon que testa produtos para o mercado japonês. Estamos fazendo um bom progresso. Nós também precisamos de boa embalagem.
deve ser chamativa esteticamente e também forte o suficiente para proteger os biscoitos, que são muito frágeis. Até o momento conseguimos criar uma lata que pode ser reutilizada como recipiente e uma sacola pequena que pode ser vendida para as companhias aéreas. Até biscoito está cuidadosamente embrulhado no seu próprio plástico. Cada biscoito está cuidadosamente embrulhado no seu próprio plástico. Nós já os testamos de tudo que é jeito. Nós jogamos as latas e pacotes pelas escadas algumas vezes e então as abrimos para ver o que aconteceu. Nós esperamos que os japoneses consumam o equivalente a $1 milhão de biscoito por ano. Além disso, as caixas contêm lindo desenho da Mata Atlântica e informações escritas sobre desenvolvimento sustentável, as quais ajudarão a educar os japoneses na questão da Mata Atlântica. Nada mal para um produto que começou como lixo. Eu lembrava sobre as nozes, mas não lembrava que era daqui do Brasil que eles importavam, que eles ressignificavam nessas nozes. Eu sabia que elas eram trituradas. Ele não vai terminar não, tem mais uma parte. A refeição da autossuficiência. Eu vou parar aqui hoje, porque ele é longo, esse trecho eu não quero parar ele no meio. Empregáveis, treináveis. Acho que duas coisas que me ficaram desses trechos, né? A gente lê um só, né? Isso não é lixo. Ah, não. Ele fala sobre as pessoas também não são lixo. Acho que os dois pedaços que me tocaram foi essa questão, né? Do quanto a gente vê pessoas também como descartáveis, né? E também, como ele fala aqui, que até os HIV positivos eram também descartáveis no próprio grupo dos rejeitados, né? Como a gente, querendo ou não, a gente faz isso com os outros em níveis diferentes, né? A gente também faz isso com os outros. A gente parece que cria um padrão e justifica certas coisas. Eu lembrei agora falando quando eu tive um campo de concentração na Alemanha, visitando, né? E a gente parou para falar com a guia dentro do alojamento onde os judeus tinham ficado, né? Porque era o primeiro campo de concentração piloto que o Hitler fez, onde no início ele não colocava só... Ele iniciou a perseguição perseguindo seus adversários políticos. Eram alemães também. Depois é que a coisa foi num crescente, né? Mas esse primeiro campo de concentração tinha mais presos políticos até. E então tinha a parte que os judeus ficaram. E quando a gente sentou
para conversar um pouco com a guia. Ela era brasileira, mas morava na Alemanha há muitos anos, era casada com um alemão, tinha filhos, 2 filhos, 2 meninos, acho. E aí uma pessoa do nosso grupo perguntou para ela como ela se sentia sendo casada com um alemão e tendo 2 filhos alemães, né? A forma como ele perguntou foi bem recriminatória, né? Uma coisa meio assim, meio apontando o dedo, né? E ela falou, ela disse assim, eu me preocupo muito, meu filho está em idade escolar, em que eles estudam a época do nazismo, né? E o que foi. Aqui na Alemanha, ela falava, a população não quer esconder o que aconteceu, pelo contrário, né? Falam, as escolas estudam de maneira muito severa, muito forte esse momento da história, né? Então eu me preocupo porque eu sei que meus filhos vão sentir quando ouvirem, né? Como alemães, né? Eles são. E eu, na hora que ele perguntou e ela começou a responder, me veio assim, falei, a pergunta foi um pouco apontando para fora, né? Como que os alemães fizeram isso, né? Ela inclusive fala não, que a Alemanha tenta não associar esse momento com alemães, mas sim com nazistas, dizendo nem todos os alemães eram nazistas, né? E quem promoveu o genocídio foram nazistas, né? Mas enquanto ela explicava, eu pensei, foi ser humano que fez isso com o ser humano. Não importa, a gente sabe que cada um de nós tem em nós, na essência, a possibilidade de agir dessa forma. Se a gente for alimentado mentalmente, se a gente estiver passando fome, e se a gente estiver sendo bombardeado por alguém dizendo eles são responsáveis por sua fome, pela desgraça, a gente não sabe como cada um de nós agiria, né? Porque a gente tem dentro de nós as sementes, né? E a gente escolhe qual delas a gente rega, qual delas a gente alimenta, como o Thich Nhat Hanh fala, né? Então essa ideia de apontar o dedo e dizer eles fizeram, nós como praticantes entendendo que não tem eles e nós, né? A responsabilidade é nossa, assim como a responsabilidade é nossa de estarmos vivendo esse momento hoje novamente, né? Que você vê, olha quando ele escreveu esse livro em 96, ele já falava do desmatamento da Amazônia, ele já falava da ganância do ouro, ele já falava da ganância da criação de gado, né? Dessa nossa incapacidade de entender o ciclo da vida e querer tirar mais e mais, né? Então não é recente isso, né? E ainda para muitos de nós não caiu a ficha ainda do aquecimento global, né? Da forma predatória que a gente ocupa o planeta, né? E é ser humano que faz. Ser humano é predatório, né? E também o que me pegou muito foi a lótus, né? Quando ele traz o exemplo da lótus, que a gente no budismo é uma imagem muito forte, que a lótus, a flor de lótus nasce do lodo e ela nasce imaculada, e o lodo seria um local de lama, né? Que para a gente talvez fosse imundo, sujo, e a lótus brota desse lodo, imaculada, linda, né? Então traz um pouco essa ideia, né, de que não precisa escolher, não é porque eu venho dessa água lamacenta que eu preciso ser lamacenta, né? Que eu preciso reproduzir isso. Não, eu preciso transformar, como o Thich Nhat Hanh fala, né? Ser esse grande oceano onde não é um punhadinho de sal que vai estragar, né? Que vai
amargar, que vai salgar a ponto de eu não conseguir mais alimentar os outros, né? Não existe nada, nada nem ninguém que seja lixo. É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Como foi ontem o zazen de vocês? Eu acho que seria tão importante assim, em algum momento, que a gente pudesse, cada um de vocês, trazer um pouquinho do que, não necessariamente do texto, né? Porque o texto a gente, ele na realidade é para ele tocar a gente, né? Ele de alguma forma inspira a gente, né? No caminho. Mas é importante para quem senta em zazen poder falar um pouco desse sentar, né? Das percepções que vêm, né? Do que você experimenta quando você senta. Não são grandes teorias, às vezes é alguma coisa física até, que a gente pudesse ter um momento de troca também, de falar sobre isso. Pode ser na quarta-feira, às 18h30, quando vocês entrem antes com o Rokyo, mas pode ser um momento entre nós também, né? É importante porque o Zazen traz muito conteúdo, né? A gente clarifica muitas coisas ao sentar. E como nós estamos sentando todo dia e muitos de nós sentam todo dia, a gente se encontra aqui todos os dias, pode ser importante. Às vezes algo que você experimenta é algo que toca o outro também, né? Fiquem com isso em mente. Então vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.